Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a vascularização do sistema nervoso central, principalmente a irrigação agora, neste vídeo, né? Nós temos dois grandes sistemas de irrigação, o sistema pelas artérias vertebrais, que são essas aqui. As artérias vertebrais têm origem lá na artéria subclávia, que vocês já estudaram em sistema circulatório. As artérias vertebrais, elas ascendem, né, até a cavidade craniana, passando pelos forames do processo transverso das vértebras cervicais e vão atingir, né, passam pelo forame magno e vão atingir a cavidade craniana, tá certo? Então nós temos aqui, elas estão anteriores aqui ao tronco encefálico, né, o tronco cerebral. Vejam aqui as artérias vertebrais, né, nós temos a artéria vertebral esquerda e a direita, né? As artérias vertebrais, pessoal, eu vou mostrar aqui nessa outra pecinha aqui, que está mais nítido. Nós temos aqui as artérias vertebrais, tanto a direita quanto a esquerda, né? Nós temos que as artérias vertebrais aqui, elas vão emitir ramos, estão vendo, ó? Tanto a direita quanto a esquerda formam as artérias espinhais, né? Artéria espinhais anterior e a posterior, que vão correr aqui, vão atingir toda a medula espinhal. Então as artérias espinhais aqui são ramos da vertebral. Então as artérias espinhais anteriores, vejam essa daqui, né? As artérias espinhais, aqui a artéria espinhal anterior e as artérias espinhais posteriores. Nós vamos ver, aqui não dá para ver nessa peça, mas aqui a gente dá para ver os ramos, né? Contribuição das artérias espinhais anterior e posterior são contribuições, né? Ramos que vão se anastomosar das artérias vertebrais, tanto a direita quanto a esquerda. Então aqui a esquerda, né, nós temos a artéria espinhal anterior aqui, e nós temos um ramo importante das artérias vertebrais, uma de cada lado, que é essa artéria aqui, que é a artéria cerebelar inferior posterior, vai irrigar toda a face posterior do cerebelo. Tá vendo, ó? Artéria cerebelar inferior posterior, tá? Tanto de um lado quanto do outro, que está aqui junto. Muito bem, as artérias vertebrais, elas vão confluir, vão se infundir, formando um tronco único, que é essa artéria aqui, que é a artéria basilar. Quando as artérias vertebrais atingem o sulco bulbopontino, como está aqui, ó, nesta outra peça, então as artérias vertebrais, elas atingem o sulco bulbopontino, elas se fundem e vão formar aqui a artéria basilar, que vai correr na base da ponte, estão vendo? Então, a artéria basilar, ela vai emitir uma série de ramos, né? Nós temos esse ramo aqui nesta peça bem fininho, né? Que é a artéria cerebelar, que é essa daqui, ó, artéria cerebelar inferior anterior, que nós conseguimos ver nesta peça agora aqui, ó. A artéria cerebelar inferior anterior, tá? Depois, nós vamos ter mais acima aqui um ramo, que é a artéria do labirinto, que está correndo aqui, a artéria do labirinto, que vai lá para a orelha interna, estruturas da orelha interna serão irrigadas, tanto de um lado quanto do outro, tá? Que o outro lado está rompido aqui, então só estou mostrando de um lado só. Artéria, então, cerebelar inferior anterior, artéria do labirinto, e aqui inúmeras artérias, que são as artérias pontinas, né? Que vão seguir aqui na ponte. Muito bem, antes da artéria basilar emitir seus ramos terminais, nós temos esses outros dois ramos aqui, né, de um lado do outro, né, esse ramo aqui, que é a artéria cerebelar superior, então a face superior do cerebelo, né, que é irrigada por essa artéria aqui, artéria cerebelar superior, não confundir com a artéria cerebelar inferior anterior, toda a parte antero-inferior é por essa artéria, e essa outra que vem aqui, olha, da artéria vertebral, cerebelar inferior posterior, toda a parte póstero-inferior do cerebelo, por ela. Então, parte póstero inferior do cerebelo, artéria cerebelar inferior posterior, que nós vamos encontrar a artéria cerebelar inferior anterior, toda a parte antero-inferior do cerebelo, e no final da artéria basilar aqui, antes dos seus ramos, do seu ramo terminal, né, dos seus ramos terminais, a artéria cerebelar superior, tanto de um lado quanto do outro aqui. Muito bem, a artéria basilar atinge aqui a altura da fossa interpeduncular, ela emite os seus ramos terminais, que são as artérias cerebrais posteriores, ou artéria cerebral posterior, de um lado ou do outro, né? Artéria
cerebral posterior de um lado, artéria cerebral posterior do outro, certo? Então, esse é o sistema, né, que nós temos aqui das artérias vertebrais basilar, o sistema vertebral basilar, emitindo aqui os seus ramos, eu falei dos seus ramos principais, né, e aqui a artéria cerebral posterior, tá certo? Então, agora nós vamos falar sobre o outro sistema arterial aqui, que é pela carótida interna, né? Carótida interna vem, passou pelo forame da carótida, do canal carótico, atinge, né, a altura ali do seio cavernoso e ela vai aqui, forma um sifão carotídeo e ela vai emitir esses ramos aqui. Alguns ramos importantes da artéria carótida interna. Nós temos este ramo aqui, que é a artéria comunicante posterior, ou seja, está comunicando a cerebral posterior com a carótida interna e com esse outro sistema aqui, né, que é a artéria cerebral anterior, estão vendo? Ó? Então a carótida interna emite esse ramo aqui, ó, cerebral comunicante posterior, cerebral anterior, estão vendo? Ó? Então cerebral anterior de um lado, cerebral anterior do outro lado, com outra carótida. Comunicantes posteriores, cerebrais anteriores. E aqui a artéria comunicante anterior, comunicando as duas, né, cerebrais anteriores. Este sistema aqui, vejam que eles está circundando aqui essas estruturas abaixo do hipotálamo, né? Os corpos mamilares, vejam, aqui o tuber cinéreo, quiasma óptico, todo esse sistema aqui é o que nós chamamos de polígono de Willis. O que é o polígono de Willis? Cerebrais posteriores, comunicantes posteriores, que é a carótida interna, né? Cerebrais anteriores e comunicante anterior, né? Tudo isso aqui é o polígono de Willis. Qual que é o território de vascularização dessas artérias? A artéria cerebral posterior, pessoal, o território de vascularização dela é dado, vamos pegar essa outra peça para ficar mais fácil, a cerebral posterior, território de vascularização aqui, essa região do lobo occipital. É para cá que a cerebral posterior, vamos mostrar aqui essa artéria, ó, ela vai percorrer e vai lá para essa região do lobo occipital, tá certo? Então, qualquer acidente vascular que aconteça nessa artéria, qual é o território comprometido, tá certo? Então comprometimento aqui do lobo occipital, essa região posterior. A artéria cerebral, né, que nós temos aqui, o polígono de Willis ainda tem uma parte importante aqui, que é a artéria, né, que nós temos a carótida aqui chegando interna, nós temos essa outra artéria aqui que é importante, que forma o polígono de Willis aqui, é a cerebral média, tá certo? Cerebral média aqui. Então a carótida interna, ela vai emitir três ramos importantes: a comunicante posterior, cerebral anterior e a cerebral média, que está aqui, ó. Tá certo? Aqui vamos afastar um pouquinho. Cerebral média. Então o polígono de Willis é isso daqui, ó. Cerebrais posteriores, comunicantes posteriores, cerebrais anteriores, com a comunicante anterior e a cerebral média, tá certo? Então a comunicante posterior, comunicando cerebral posterior com cerebral média, cerebrais e comunicando também aqui a cerebral anterior, né? Então comunicante posterior comunicando cerebral posterior com cerebral média, a carótida interna que está aqui, ó, a origem dela, cerebrais anteriores se comunicando com a comunicante anterior. Então todo esse território anastomótico que é o polígono de Willis, aqui a cerebral média. Então o território de vascularização da cerebral posterior, lobo posterior aqui, ó, o lobo occipital, né? Toda essa parte inferior aqui, ó, toda a margem inferior aqui, parte do giro, né, parahipocampal, giro occipitotemporal medial e o lobo occipital toda pela cerebral, né, posterior. A cerebral média, que é essa daqui onde eu estou passando a pinça, ó, cerebral, artéria cerebral média, qual que é o território de vascularização? Vamos seguir, ó, carótida está chegando aqui, carótida interna chegou aqui, né? Estou levantando aqui, vou levantar com uma pinça para ficar mais fácil. Aqui a carótida interna chegou, vai emitir seus ramos, comunicante posterior,
cerebral anterior, cerebral média. Vejam para onde que a cerebral média está indo. Ela está indo para a face superolateral. Então, todo esse território aqui, até o ápice, aqui, até essa região aqui, olha, onde estou passando o dedo, que é a transição da face medial, superolateral para medial, todo esse território aqui é dado pela artéria cerebral média. Então, toda a face superolateral, o território dela é a cerebral média, tá certo? E vejam agora a cerebral anterior, que é essa daqui, olha. Ela vai correr, vai vir para essa face, outra cerebral anterior para cá, e um pequeno tronquinho comunicando as cerebrais anteriores, que é comunicante anterior. Então, todo o território de vascularização aqui da face medial, toda essa parte aqui é dada pela cerebral anterior, com exceção aqui da parte posterior, que é a cerebral posterior, né? E aqui nós temos uma área de transição, toda essa área aqui, com a cerebral posterior, aqui da média, da cerebral anterior para a cerebral posterior. Então, todo esse território aqui da face medial do telencéfalo é dado pela artéria cerebral anterior, tá certo? Então, esses são os pontos que vocês precisam guardar da vascularização. Então, novamente, para nós recordarmos, para fecharmos essa aula, as artérias vertebrais, tanto a esquerda quanto a direita, seus ramos vão formar as artérias espinhais, artéria espinhal anterior e a espinhal posterior, que nós não identificamos aqui, artéria cerebelar inferior anterior. As vertebrais se fundem aqui no sulco bulbopontino, formam a artéria basilar, a confluência das vertebrais forma a artéria basilar. A artéria basilar vai emitir alguns ramos importantes, a artéria cerebelar inferior anterior, aqui era inferior posterior, perdão, né? Artéria cerebelar inferior posterior, artéria cerebelar inferior anterior, já é ramo da basilar. Nós vamos encontrar também aqui, olha, artéria cerebelar inferior anterior, artéria do labirinto e artérias pontinas que estão correndo aqui, artéria cerebelar superior, né? Aqui as cerebelares superiores, e os ramos terminais aqui da basilar, as cerebrais posteriores. Então, cerebral posterior de um lado, cerebral posterior de outro. Aí nós vamos encontrar a artéria carótida interna chegando aqui, emitindo seus ramos, artéria comunicante posterior, vai comunicar aqui com o sistema vértebro-basilar, né? Então, comunicante posterior, comunicando a artéria cerebral posterior com a carótida interna aqui, e o outro ramo da carótida interna, cerebral média, que está aqui, cerebral anterior, comunicante anterior. Todo esse sistema aqui é o polígono de Willis, tá certo? Então, esses são os principais ramos que vocês precisam estudar da vascularização do sistema nervoso.